A expressão persona remete ao teatro na antiga Grécia. O ator vestia uma máscara, uma persona, de uma figura mística que ele representava, e assim se identificava com ela. Quando nós vestimos uma máscara da alma, normalmente nós não nos identificamos com uma figura mística, mas com uma ideia de nós mesmos, com uma ideia de como devemos nos apresentar da melhor maneira possível em determinada situação. Essa imagem nossa que mostramos para o mundo pode concordar muito bem com a nossa identidade, mas podemos também ter a sensação de não sermos autênticos, de exercermos um papel que não nos agrada muito ou de estarmos nos disfarçando. De um lado, a persona corresponde ao nosso eu ideal, de outro, à nossa ideia de como os outros querem nos ver. Para sermos os mais vistosos possível, reprimimos os lados que não pertencem à nossa imagem bela, e isso se transforma então em sombra, entendida aqui como os lados que não podemos aceitar em nós mesmos e que não queremos assumir. Mesmo assim, eles fazem parte da nossa personalidade e, como tudo que reprimimos, se manifestam de vez em quando, mesmo contra a nossa vontade. A persona regula a nossa relação com o mundo exterior, mostra o que queremos mostrar e determina quais aspectos da nossa personalidade devem ser vistos e reconhecidos pelas pessoas com que convivemos. Não importa se eu me apresente como uma pessoa de muitas faces ou como alguém que sempre parece ser o mesmo. É justamente nessas afirmações sobre nós mesmos que queremos ser confirmados. Nesse sentido, a nossa persona revela um aspecto da nossa identidade, pois a identidade nunca é algo exclusivamente interior. Ela sempre precisa ser confirmada também pelo ambiente em que estamos. Quando só eu me considero um artista e ninguém em meu ambiente de vida confirma isso, eu não sou um artista. Essa confirmação externa regula também a nossa autoestima. Normalmente tentaremos assumir aquela postura da persona que nos garante o máximo de aceitação. Possivelmente, porém, percebemos que não conseguimos assumir tal postura porque isso significaria trair a nossa personalidade. Muitas vezes, sabemos como devemos nos apresentar e comportar, mas não conseguimos fazer isso porque queremos ser autênticos. A necessidade de ser autêntico e a necessidade social de exercer determinado papel podem resultar num conflito. No confronto direto com a realidade, sem os véus da mentira nem enfeites de qualquer espécie, o homem mostra-se, portanto, tal como é, e revela o que antes estava oculto sob a máscara da adaptação convencional, isto é, a sombra. Ao tornar-se consciente, a sombra é integrada ao eu, o que faz com que se opere uma aproximação à totalidade. A sombra coletiva. Existem aspectos da sombra que em determinado tempo e em determinada cultura não são reconhecidos como tais, porque são sancionados por muitos membros. Essa sombra coletiva, mas próxima da consciência, só se revela como sombra mais tarde, em retrospectiva, quando ela deixa de ser vista como algo natural. A persona impessoal gera uma sombra impessoal. Quanto mais presos estivermos na persona impessoal,
mas o nosso si mesmo passa a fazer parte da sombra. Se agirmos a partir do nosso próprio si mesmo, a persona impessoal dirá que giramos em torno de nós mesmos, que somos egoístas. Justamente com o si mesmo pessoal, desenvolve-se a sombra impessoal. No início, ela é inconsciente, pois todos nós participamos dela. Quanto mais nos rendemos à persona impessoal, mais o nosso si mesmo peculiar é reprimido. Somos obrigados a nos rebelar se quisermos vivê-lo, e a persona impessoal vê isso como o comportamento da sombra. Aquele que se rebela contra a persona impessoal deixa de se submeter ao ditado dos outros, mas leva em conta também o outro, as exigências do mundo interior. Existiriam muito menos conflitos bélicos se o tema da sombra fosse reconhecido e processado como tema central da vida de cada ser humano. E já que a sombra e o confronto fazem parte do ser humano por serem arquetípicos, a sombra continuará sendo um problema enquanto existirem seres humanos. A ideia de Jung de que a sombra sempre é também uma sombra coletiva, mesmo que os conteúdos sejam individuais, é nitidamente acatada aqui. A nossa sombra individual é também a sombra da humanidade, e a reconciliação com os aspectos da sombra é uma reconciliação com os aspectos mais feios da humanidade, mas é também uma declaração da aceitação da essência do ser humano, inclusive de seus lados escuros. Os opostos em nossa psique devem ser unidos, e segundo Neumann, eles se unem no si mesmo. Disso resulta uma ética de individuação. Neumann substitui o superego da ética antiga que garante a observação das regras e que se expressa nos mandamentos com o si mesmo, o centro da personalidade, a totalidade da personalidade, e a voz interior substitui as regras que devem ser seguidas. Ao superego corresponde a consciência, que é cunhada pela coletividade, que não é apoiada pela responsabilidade da pessoa individual. Neumann contrapõe a essa consciência a voz interior como expressão do si mesmo, a qual devemos seguir. Isso nos permite integrar ao invés de reprimir. Nós nos tornamos íntegros como seres humanos, mas não perfeitos. Assim, superamos o ideal da sombra da perfeição sem sombra. Não há dúvidas de que existem certas situações na vida em que ouvimos claramente a voz interior, especialmente quando decidimos nos opor a ela e então entramos num conflito. Mas em situações cotidianas, isso não é tão fácil assim. Podemos ouvir essa voz interior nos sonhos, mas às vezes não conseguimos entendê-la muito bem, e nossos sonhos não são simplesmente conhecedores da verdade. Os sonhos trazem certa perspectiva para a nossa vivência consciente, e é muito importante levá-la em consideração, mas a regra fundamental é que a consciência deve sempre se ocupar e buscar o confronto com o inconsciente e não o seguir sem questionamentos. A resposta de Jung à pergunta sobre a melhor forma de lidar com o mal não é, portanto, o apelo por uma nova ética, mas por mais autoconhecimento
e pela necessidade de não atribuir os nossos próprios ultrajes a outras pessoas. O que ele proclama é uma desconfiança saudável em relação a si mesmo, mas também uma aceitação saudável. Além disso, ele exige que deixemos de cair na tentação dos opostos. Quando tocamos o mal, existe o perigo urgente de sermos seduzidos por ele. Não devemos ser seduzidos por nada, nem mesmo pelo bem. Assim, o bem e o mal perderiam o seu caráter absoluto e seriam compreendidos como juízos, que precisam ser feitos sempre de novo. Na realidade, raramente precisamos optar pelo bem e contra o mal, mas pelo melhor ou pelo pior. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.